Nosso trabalho hoje é baseado no texto A Língua de Eulalia, feito por Marcos Banho. A primeira pergunta que eu tenho pra você é: você respeita a conjugação verbal a todo momento? Normalmente a gente fala, fecha as janelas pra mim, por favor. Ou tu vai na festa? Isso se chama simplificação de conjugações. Existe uma tendência generalizada a reduzir as 6 formas que normalmente a gente aprende na escola a apenas 2. Ao invés de termos 6 conjugações diferentes, normalmente a gente usa só 2. Isso acontece porque se a pessoa já está indicada na fala, o verbo não precisa variar tanto para que exista a compreensão. Mas você já percebeu alguma conjugação diferente quando nós falamos de nós mesmos? Isso porque existe uma necessidade de todo ser humano de se distinguir do outro. E alguns estudiosos têm verificado essa mesma tendência em outras línguas também. Clássico e coloquial. Nesse trecho, as personagens primeiro comparam a semelhança entre a conjugação dos verbos do latim com as do português prescritivo clássico a partir do verbo amar, criando a tabela a seguir. Ao olhar para esses exemplos, a gente se pergunta, afinal, o que mudou tão pouco? Foi a língua ou a gramática normativa? As personagens logo averiguam, no entanto, que na fala dos brasileiros, essas formas, mesmo antigamente, não se fazem presentes como são ensinadas. Portanto, criam logo outra tabela, essa comparando o português padrão literário com o padrão coloquial, ou seja, aquele de fato usado no dia a dia. Aqui, as 6 formas do português padrão tornam-se 3 na forma não padrão. Amo, ama, amam, simplificando o tu para o você, o nós para a gente e o vós, o qual ninguém usa, torna-se vocês. A gramática normativa, que aprendemos na escola, muitas vezes está muito distante da língua viva, aquela que usamos nas conversas do dia a dia. Um exemplo clássico que mostra como a gramática normativa pode estar desatualizada é o uso da palavra você. Provavelmente você já ouviu falar dessa música do Wesley Safadão. Em um dos trechos, ele canta: "Agora assista aí de camarote". Na frase assista aí de camarote, o verbo assistir está relacionado com o pronome você, mesmo que ele não tenha dito diretamente. Mas por que ele usou assista e não assiste? Isso tem a ver com uma diferença entre a pessoa do discurso e a pessoa gramatical. Quando falamos de pessoas do discurso, estamos falando de quem está envolvido na conversa. Agora, quando falamos de pessoa gramatical, as coisas mudam um pouco. A gramática do português considera você como terceira pessoa, ou seja, a mesma categoria dos pronomes ele e ela. E é por isso que o verbo assistir está conjugado como assista. Se fosse com o pronome tu, que é de segunda pessoa gramatical, a frase seria assiste aí de camarote. E os tempos verbais? Vou te dar 2 exemplos. Se eu digo eu passo amanhã, a gramática vai te dizer que isso está no presente, mas nós usamos essa frase para falar do futuro, não é? Outro exemplo, ele andará. Esse é o futuro, certo? Mas em muitas situações usamos o futuro com dúvidas ou incertezas sobre o presente, como: será que ele andará até lá? Esses usos são bem diferentes do que a gramática normativa nos ensina. A verdade é que algumas vezes nós somos obrigados a estudar formas verbais que raramente usamos no dia a dia. Por outro lado, há tempos verbais que usamos muito, mas que a gramática tradicional não aborda de forma prática. Por exemplo, amanhã sairei com você. Parece formal, né? No dia a dia, a gente diria amanhã vou sair com você, porque é muito mais natural. E esse é o ponto. Existe uma grande diferença entre a língua escrita e a falada. A forma escrita segue mais de perto as regras da gramática normativa, enquanto a forma falada é muito mais dinâmica e adaptada às nossas necessidades diárias. E sabe o que isso causa? Muitas vezes a gente acaba ficando com uma antipatia pela gramática, porque parece que estamos aprendendo algo muito distante da nossa realidade. Então, o que precisamos é de um ensino de português que valorize tanto a norma culta quanto a língua viva, aquela que usamos no nosso dia a dia. É importante aprender as 2 formas, mas também é importante não penalizar os alunos por não seguirem à risca uma regra que nem sempre se aplica. No fim das contas, a língua é para nos comunicarmos, e é isso que mais importa.
Antes de finalizarmos nosso vídeo, deixamos apenas mais uma pergunta. Quem não sabe o português é de fato o falante ou é a gramática normativa, que ignora a própria cultura e identidade dos brasileiros? Com essa reflexão, finalizamos e agradecemos por toda a atenção.